A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma pandemia que aconteceu entre 1918 e 1919, atingindo todos os continentes e deixando um saldo de no mínimo 50 milhões de mortos. Não se sabe o local de origem dela, mas sabe-se que ela se iniciou de uma mutação do vírus influenza. Os primeiros casos foram registrados nos Estados Unidos. A gripe espanhola espalhou-se pelo mundo principalmente por conta da movimentação de tropas no período da Primeira Guerra Mundial, tendo um impacto direto nos países que participavam desse conflito. Não se sabe ao certo, mas a origem dessa doença é centrada em duas hipóteses principais. Uma diz que ela começou nos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Kansas. Ali ficavam acampamentos dos novos soldados que iriam para a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, foi ali que a primeira morte foi confirmada. A outra hipótese é que ela tenha começado na França, em um lugar onde ficavam as tropas britânicas que iam para a Inglaterra. Além dessas, existem outras teorias que analisam outros lugares, como a China e a Austrália. Mas de todas as formas, os lugares eram cheios de pessoas e em espaços pequenos, e com pouca higiene, ou seja, lugares perfeitos para os vírus se espalharem. O vírus por trás da pandemia é um velho conhecido nosso, o influenza H1N1. Antes de você questionar se ele aprontou de novo ou vai voltar a aprontar, permita-me descrever um pouquinho o vírus, e essa sigla embutida no nome dele. As letras e os números do H1N1 se referem às proteínas na superfície viral, as hemaglutininas e as neuroaminidases. Ao mesmo tempo que permitem ao vírus se conectar às células humanas, elas são reconhecidas pelo nosso sistema imune. Mas o influenza tem uma característica única em recombinar essas proteínas com as dos colegas virais. Assim, se dois vírus da gripe diferentes se infectam a mesma célula, lá dentro eles podem dar origem a um novo vírus. Da mistura de um H5N1 com um H3N2, por exemplo, pode nascer um H5N2. Essa peculiaridade, aliada às mutações regulares que um vírus sofre, explica por que nossas defesas enfrentam dificuldade para reconhecer um agente infeccioso novo. Mas a história não se restringe a vírus e seres humanos. Hoje se sabe que as linhagens mais virulentas da gripe vieram das aves. Normalmente esses vírus, que têm aves com reservatórios, não infectam o homem, só que eles infectam porcos e o vírus da gripe humana também. Isso significa que o vírus de aves e de humanos podem se encontrar e recombinar nas células de porco, gerando uma pobre viral capaz de ser transmitida para e entre os homens. Também pode acontecer o seguinte: um vírus típico de ave consegue infectar diretamente um humano, e uma vez dentro dele sofre mutações e recombinações que o tornam contagioso e agressivo para a nossa espécie. Na gripe espanhola, há indícios que o vírus, cujo reservatório eram aves migratórias, teria infectado uma criação de porcos no Kansas, de onde veio parar no soldado de Fort Riley. Mas o H1N1 de 1918 era muito peculiar, não causava os sintomas de uma gripe comum. Então, sobre os sintomas da gripe espanhola, basicamente elas incluíam a febre, uma temperatura acima do normal, a tosse, uma grande intensificação da tosse, a dor de garganta, calafrios e dores no corpo. Essas pessoas que tiveram, elas poderiam também ter dores locais como nos músculos, no aparelho gastrointestinal seria a diarreia, náusea ou vômito, no corpo seria febre, calafrios ou fadiga, e no nariz seria a congestão do nariz e ele escorrendo ou até mesmo espirros. Os historiadores acreditam que a Grande Gripe chegou ao Brasil em setembro de 1918, quando passageiros infectados do navio britânico Demerara, vindo de Lisboa, em Portugal, desembarcaram em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Também, de acordo com historiadores, as autoridades brasileiras da época demoraram a agir. Medidas de prevenção e distanciamento social só foram tomadas quando a pandemia já tinha morto grande parte da população. Dados da Fiocruz indicam que entre outubro e dezembro de 1918, 65% da população adoeceu. Só no Rio de Janeiro foram registrados mais de 14 mil óbitos pela doença, enquanto em São Paulo
ao menos 2.000 morreram. Dentre as pessoas que adoeceram à época está Rodrigues Alves, que foi o 5º presidente do Brasil entre os anos de 1902 e 1906. O político chegou a ser reeleito em 1918, mas contraiu a gripe espanhola antes de tomar a posse e foi substituído pelo seu vice-presidente, Delfim Moreira, que, por sua vez, se tornou o primeiro presidente interino do Brasil. A gripe espanhola foi uma doença mortal, onde a medicina não possuía as respostas nem os meios para se descobrir a causa da doença, já que eles não possuíam microscópios capazes de se ver os vírus que a causavam. Houveram casos de pessoas que morreram após 2 dias de manifestar os sintomas. Os hospitais da época ficaram abarrotados. Com isso, foi necessário improvisar os hospitais e leitos para atender os pacientes. Voluntários também foram convocados para auxiliar no tratamento deles. Com o pouco conhecimento da época, os médicos procuraram realizar o tratamento de muitos na base da aspirina, mas o excesso de doses desse medicamento mostrou-se nocivo. Lembrando que, nessa época, não existiam os antibióticos para tratar os casos mais graves da doença que resultavam em complicações pulmonares, como por exemplo a pneumonia. O que era possível então era realizar medidas de prevenção, o que incluía o isolamento social. Assim, muitos lugares adotaram medidas como o fechamento de escolas e de comércios e a proibição de eventos que gerassem qualquer tipo de aglomeração. Cidades que não tomaram essas precauções a tempo, como foi o caso da Filadélfia, nos Estados Unidos, pagaram caro e tiveram inúmeros casos da doença e milhares de mortos. A gripe espanhola não tinha cura, mas a doença desapareceu entre o final de 1919 e inícios de 1920, não tendo sido registrados mais casos da doença desde essa época. A vacina contra o vírus influenza trata-se de uma vacina inativada, portanto não tem como causar a doença. Sua formulação contém proteínas de diferentes cepas do vírus influenza definidas ano a ano conforme a orientação da OMS, que realiza a vigilância dos hemisférios norte e sul. As cepas vacinais são cultivadas em ovos embrionados de galinha, e por isso as vacinas contêm traços de proteína do ovo. Existe vacina trivalente, com 2 cepas de vírus A e 1 cepa de vírus B, e a vacina quadrivalente, com 2 cepas de vírus A e 2 cepas de vírus B. Quando a apresentação é monodose, ou seja, em seringas prontas com doses individuais, a vacina não contém conservantes. Já a apresentação multidose, como acontece com outras vacinas, contém timerosal, derivado do mercúrio, que age como um conservante. Podem conter traços de formaldeído e antibióticos, geralmente a gentamicina ou a neomicina, utilizados durante a fabricação para prevenir contaminação por germes. Também contém cloreto de sódio e água para injeção.